O tema deste vídeo release é o empreendedorismo. Segundo uma pesquisa publicada pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, 4 em cada 10 brasileiros se considera um empreendedor. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Vanderlei Silva. Ele é paulista, nascido em Guarulhos e dono de uma iniciativa que foi um tremendo sucesso na área de business mundial. Vanderlei, você considera que 4 em cada 10 brasileiros realmente sejam um empreendedor? Olha, Sérgio, de verdade, não. Eu sei que talvez a minha opinião pode ser contraditória ao que a maioria dos meios dizem, mas vivenciando o empreendedorismo que eu vivenciei até hoje ao longo de uma carreira bem longa, né, eu vejo que boa parte dos ditos empreendedores, na realidade, eles seguem alguma opção empreendedora ou por uma comodidade ou por falta de opção, e não necessariamente por ter realmente na veia o sangue de empreendedor. O sangue de empreendedor, para mim, ele vai um pouco além do ganhar dinheiro para pagar suas contas ou ganhar dinheiro para atingir um status e um nível social e financeiro. O empreendedor, para mim, ele pensa de uma maneira muito mais abrangente. Ele pensa no país como um todo. Ele pensa em gerar divisas, ele pensa em gerar empregos, ele pensa em dar oportunidades para as pessoas, investir em capital humano. Então, por isso eu tenho essa opção um pouco diferente do que pode, talvez, se buscar e se conseguir essa resposta em outros meios e outros tipos de avaliação. Mas é uma avaliação muito pessoal. Se eu compreendi bem a sua resposta, essa estatística está superdimensionada. Muitas vezes confunde-se o que é um empreendedor por uma pessoa que busca uma ocupação, uma geração de renda para suprir suas necessidades. Você acha que agora, 13 milhões de desempregados no Brasil, muitas pessoas vão partir para ter seu próprio negócio? Não por vocação empreendedora, mas por necessidade. Talvez esse número de 4 em cada 10 exploda nos próximos meses. Então, eu acho que esse número ele tem dois erros para mim, tá? Ele tem um primeiro erro, que é essa questão que eu te falei, assim, eu realmente não acho que essas 4 pessoas são de fato empreendedoras, tá? Eu acho que pelo menos 3 talvez daí estão seguindo algum caminho de comodidade, de fluxo contínuo por questão de família e tudo mais, ou por uma questão de necessidade, né? E apenas um realmente é empreendedor, mas eu acho também que esse número talvez de certa forma ele também é baixo, se a gente considerar empreendedor o cara que monta um negócio de grande ou pequeno porte e vai vender alguma coisa. Porque hoje eu vejo que tem muito mais disso, só que talvez o alcance da pesquisa não buscou os micronegócios, que são pessoas que assim, ela não tem como investir num negócio e tudo. Então, assim, talvez o número ele realmente dispare, mas a pesquisa pode manter um número talvez baixo, porque ela não vai ter talvez esse alcance de realmente entender que aquele cara que começou a fazer um artesanato dentro de casa, aquela senhora começou a fazer um doce, alguma coisa para venda e tal, e talvez não tenha esse alcance. Eu acho, então, que tem esses dois conflitos aí, talvez, no número. Eu não fiz a pesquisa, não posso julgar, mas, assim, o que eu convivo no dia a dia, e eu procuro conviver muito com pessoa e estar muito próximo da população, de todos os meus funcionários, o que eu vejo é bem diferente disso. Logo a gente vai entrar na questão de como foi a sua arrancada como empreendedor, uma história que eu já anunciei de um sucesso tremendo. Isso daí deve estar motivando as pessoas que nos assistem a querer saber um pouco mais disso. Vamos manter o clima de suspense. Mas me conte, como começa a sua carreira como empreendedor? Olha, na verdade, assim, eu acho que eu acho que a pessoa ela meio que nasce empreendedora e depois você vai construindo os pilares de sustentação do empreendedorismo, tá? Que são esses pilares de realmente você ter um sucesso, um ganho, trazer divisas para o seu país, gerar impostos. Eu não vou questionar se o imposto ele é justo ou não. A questão é assim, o imposto existe, você tem que pagar e você tem com esse imposto, independente do que ocorra de desvio, de má gestão, uma parte desse imposto vai chegar realmente no necessitado. Então, eu acho que isso também está ligado à questão do empreendedor, ele pensa além do próprio bolso, né? E eu acho que eu já nasci assim, porque desde de criança, assim, eu fazia, assim, pipa, né? Em alguns lugares do país se chama diferente e tal, né?
E aí eu tinha uma habilidade de fazer, e aí eu fazia para me divertir, e aí eu via que muitas pessoas tinham dificuldade, eu comecei a fazer e eu vendia para os colegas. Quantos anos? Né? Eu tinha menos de 10 anos, assim. Em Guarulhos? Em Guarulhos, sempre em Guarulhos. Então, assim, aí eu vi que eu tinha uma habilidade e eu começava a fazer e vender. E hoje é engraçado, porque hoje existem negócios que vendem, né, assim, a pipa, vende a linha já com lá preparada e tudo, né, tudo pronto, né. Até na época a gente usava uma lata para amarrar uma linha, agora não, agora você tem um material específico para isso. Então, desde essa época, e depois, assim, com cerca de 18 anos, eu percebi, eu trabalho realmente assim ligado à tecnologia desde os 14 anos, então tem uma longa história aí de tecnologia, sempre gostei muito da tecnologia. Todos os meus negócios a gente usa muito a tecnologia, mas de uma maneira bem pessoal, né? E com cerca de 18 anos eu já comecei a montar e vender computadores para empresas grandes. Uma coisa que eu tenho orgulho de dizer é assim, com 18 para 19 anos, eu fiz a primeira substituição de uma prancheta, aquelas pranchetas de engenheiros, de fazer desenhos técnicos e tudo, por uma estação gráfica. Isso numa empresa, uma divisão de uma empresa multinacional muito grande, não sei se pode falar o nome ou não, mas era uma divisão, o nome da empresa era Getoflex, era uma divisão, essa empresa existe até hoje, é uma divisão da Pirelli. Tá? Então isso daí foi lá em 1989, quando ninguém nem falava em computador, eu já tinha esse negócio e já vendia computadores e tudo. Né? Desculpa interrompê-lo, quantos anos você tinha que você falou? Eu acho que 18 para 19, assim. Foi. Como foi a recepção dessa empresa, uma grande empresa multinacional, recebendo um garoto de 18 anos? Como que foi essa experiência? Tem uma história bem legal aí, porque assim, olha, não existiam fornecedores para esse tipo de tecnologia e eu tinha uma boa habilidade, então as pessoas entenderam que poderiam comprar os equipamentos de mim, porque eu demonstrava muita propriedade no que eu estava vendendo e no suporte que eu estava dando, mas a recepção ela foi nesse primeiro momento legal pela questão do conhecimento, da habilidade, da formação, mas depois, assim, peraí, cara, nós estamos comprando muitos equipamentos do Vanderlei, essa empresa que se chamava na época Guaruluc Informática, tá? E se isso daí começar a dar problema, suporte, porque eu só vejo esse cara aqui, o Vanderlei, né, sempre aqui, e aí tem um receio por parte da empresa de estar fazendo um negócio com uma pessoa, e se aquilo começa a dar problema, será que esse cara, será que a empresa é só ele, né, será que ele vai nos dar respaldo, né, e aí eu tive que montar uma história, na verdade, de dizer para eles que, na verdade, eu era um Key Account, tá? da minha empresa, que atendia a empresa dele. Por isso que ele só falava comigo. Tá? Então, assim, que ele poderia ficar tranquilo, né? Mas que tinha outras pessoas por trás, de fato não tinha, tá? Né? Mas foi um artifício que eu tive que construir para manter o negócio, né? E, de fato, nunca tive nenhuma reclamação e nenhum problema deles. E até eu questionei, falei, olha, algum dia vocês tiveram algum problema? Porque, assim, essa figura do Key Account, na época, sabe, foi uma coisa que eu criei, né? Assim, para facilitar o seu contato pessoal, você não tem que falar com várias pessoas, então o atendimento é pessoal, você sempre fala comigo e eu resolvo. Agora, quem está por trás de mim me apoiando na solução, aí eu tenho fabricantes, distribuidores e tudo, mas não é seu trabalho se preocupar com isso. Esse é meu trabalho. E aí o discurso foi bom, eu não perdi a conta e ainda segui ganhando algum dinheiro. O arrojo, isso é uma atitude de arrojo, não existe uma outra classificação. O arrojo é uma marca de pessoas que dão certo, que obtêm sucesso. Você esteve envolvido também em várias outras inovações, né? Eu me recordo numa conversa de bastidores que você me falou quando a maquininha que você passa o seu cartão de crédito ou débito sempre imprimia a segunda via. A partir de um momento tem-se a opção de imprimir ou não a segunda via do cliente. É isso mesmo? Você participou? Sim, ativamente. E aí tem uma coisa bacana, assim, tem sempre aquela história de quem foi o cara que apareceu na foto, né? E muitas vezes eu não apareci nas fotos, porque eu estava atuando como um consultor ou um funcionário direto contratado com uma atividade e eu não tinha o papel de aparecer na foto, né? Essa história é muito bacana porque eu não tinha a prerrogativa de aparecer na foto desse resultado. Mas a tarefa era simples, é assim, olha, temos que reduzir custos e temos que ser, preciso de gente criativa para observar onde nós podemos reduzir custos sem ter nenhum impacto para o cliente final, o usuário
do cartão, o estabelecimento, também não tem impacto de segurança em processos, né? E uma coisa que na época me ocorreu, não sozinho, eu tinha mais uma pessoa comigo também, tivemos essa ideia em conjunto, mas é essa questão, quando a gente fez a conta do quanto se imprime, tá, de slip de venda, tá, 2 vias e num tamanho enorme, e a gente fez uma engenharia reversa de redução do tamanho e tudo, e fez a conta, isso deu vários milhões de reais por ano. Fora isso, tem toda uma questão ambiental, assim, eu sou uma pessoa muito também, assim, com uma consciência ambiental de sustentabilidade muito boa, né? Então, assim, tinha esse impacto financeiro direto, efetivamente, na bobina mesmo, no rolete ali, mas você tinha um impacto também de durabilidade do equipamento, porque um dos pontos mais caros de um equipamento, uma maquininha, que se chama hoje assim, né, um POS, né, é a durabilidade da impressão e tudo, e você tem que trocar, então você reduz, inclusive, aquilo ali, então tinha um impacto depois de logística, de armazenamento, de distribuição, muito grande, com essa diminuição. E aí a gente criou isso em etapas. Então, numa primeira etapa, você reduz, numa próxima etapa, você começa a perguntar se quer a segunda via, e no momento futuro ainda, não chegamos ainda, mas não vai imprimir mais nada. Sabe? Nem tem mais a impressão. Só vai imprimir se ou o estabelecimento ou o cliente realmente desejar aquela impressão para efeito de alguma comprovação. Esse momento está próximo? Eu acho que não está longe, tá? Assim, eu acho que talvez mais 1 ano e meio, assim, eu acho que talvez 1 ano e meio começa a ter alguma movimentação. Na realidade existe já um pouquinho disso, tá? O que impede um pouco isso é a cultura. As pessoas ainda têm a cultura de tangível, de pegar o papel, de ter o comprovante. Não só o cliente, como o estabelecimento, né? O estabelecimento, ele quer porque ele usa aquele papel para um controle, alguma coisa, mas ele não precisa daquilo. Ele tem um site web que tem tudo online, real time, as transações, então daqui a pouco essa cultura vai começar a mudar, vai se adequar, e aí eu acho que fica bacana. E todos nós ganhamos, porque isso daí é jogar dinheiro fora, então vamos colocar o dinheiro em algo mais útil, né? Vanderlei, chegamos a um ponto que é o seguinte, a questão do apoio. Você começou jovem nessa carreira de empreendedor e muitos também começam, às vezes até com mais idade. E sempre há necessidade de um apoio, seja de políticas públicas, governamentais, sejam das instituições bancárias, que muitas vezes precisam ter linhas, ou deveriam ter linhas para o fomento de novas ideias, pesquisas, desenvolvimento, e o apoio familiar. Como que você encara o apoio no contexto mais amplo? Como foi sua experiência nesse campo? Uma ótima pergunta, tá? E assim, uma coisa que eu gosto sempre de separar, assim, eu tive, na minha carreira de empreendedor, eu tive um momento anterior, que é um momento que você é um empreendedor que vai mais júnior, que você realmente não tem, assim, um conhecimento de investimento, de futuro, você não sabe fazer um plano de negócio e tudo, então é mais ou menos assim, você tem aquela gana de ser empreendedor, mas você meio que sai fazendo, e aí depois você tem um segundo momento, onde você já atingiu um nível ali de conhecimento e senioridade maior, e aí você faz investimentos e planos empreendedores com muito mais segurança, muito mais planejado, com muito foco, inclusive, e tudo mais, né? Nos dois momentos, tá, o que eu posso te dizer com relação a apoio, tá, e aí eu vou separar assim, ó, apoio pessoal, assim, família, pessoas, conhecidos, e apoio governamental, financeiro e tudo, o que eu posso te dizer é assim, é raro quem te apoia. Tá? As pessoas, elas não acreditam muito em empreendedores, elas não gostam muito de correr riscos e às vezes até por uma questão de querer te proteger de um fracasso possível, de algum risco, elas tendem a não te apoiar. E isso eu estou falando realmente assim, ó, família, amigo e tal, e tudo. Isso nessas duas etapas que eu separei, tá? Numa primeira etapa, no início, você não recorre muito a bancos e tudo, porque geralmente são assim, aventuras empreendedoras menores, então você usa recursos próprios e tudo mais, né? Numa segunda etapa já não, você necessita de um capital maior, os seus planos são mais abrangentes e tudo, e assim, o apoio continua a mesma coisa, por exemplo, em um determinado momento eu abri mão de ser executivo de empresa, com um ótimo salário, benefícios e tudo, e realmente investir no meu negócio, tá? Me desfazer de patrimônio, tá? E colocar no negócio,
O apoio, assim, as pessoas que trabalhavam comigo falavam, cara, você é louco. Assim, imagina, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. E assim, até os familiares, tudo, falam, cara, assim... Então, assim, não tem um apoio tão grande, tá? Isso eu estou falando a minha situação, tá? Eu não sei se isso ocorre de modo geral. O que eu pude observar é que isso não é tão incomum, essa falta de apoio. E nesses momentos, em algum momento, bateu uma insegurança em você? Cara, isso é uma coisa que eu posso te garantir que não. É assim, a todo momento, desde o início, eu nunca tive dúvida, tá, de investir e com tudo para o meu negócio. Eu sempre tive uma convicção que é assim, cara, eu vou fazer tudo para dar certo, porque eu entro no negócio para dar certo. Esse é o meu objetivo. O resultado ele pode até variar, pode dar certo, pode não dar certo, mas o meu objetivo não varia jamais. O objetivo é sempre eu entro para dar certo e para vencer, tá? Então esse objetivo nunca varia. Então eu nunca tive dúvida. Mas e se você perder e se der errado? Cara, eu vou aprender com aquilo, vou levantar, vou fazer um novo plano, vou aproveitar o conhecimento que eu tive com a perda e com algum sucesso e vou tentar de novo. E a questão... Isso ocorreu com você? Ocorreu sim. Então, em vários momentos eu tive que fazer ali correções de rota, né, que a gente fala, olha, aqui não é bem assim, não vai ser legal aqui, muda para cá, vem para cá e tudo. Então, isso, a todo momento a gente tem que estar atento. E nessa retomada, o seu negócio foi mais forte. Com essa correção de rotas, ele se fortaleceu. Sim. Já existem momentos também que você faz uma correção de rota e piora, tá? Isso ocorre. Assim, se você faz uma boa avaliação, o risco não é tão grande, mas existe esse risco de você corrigir uma rota e piorar ainda e você ter que corrigir novamente para resolver. E uma coisa que, assim, aqui no Brasil, eu não sei como é que é o resto do mundo, tá, com o empreendedor, mas governos e bancos, assim, olha, se você construir um negócio apoiado nesses dois pilares, o seu negócio não vai para frente. Tá? Os bancos vão terem os seus lucros, porque eles vão te emprestar dinheiro e tudo, e vão ter os seus lucros, tá? Mas de verdade eles não estão interessados no seu negócio vai crescer ou não. Eu acho até uma visão míope, porque se eu investir no negócio que o Sérgio criou e eu realmente acreditar e conceder um apoio, esse cara uma hora ele vai ter uma grande empresa e ele vai permanecer meu cliente. Então assim, eu acho até um pouco visão míope de bancos de não apoiarem dessa forma. Eles estão muito mais focados assim, olha, planilha de custo, qual é o valor de empréstimo, risco, taxa de retorno, tchau, acabou. Negócio, não me interessa o negócio, cara. Como é que você vai fazer para pagar as parcelas? Não me interessa, eu não quero nem entender o que é o teu negócio. Gerentes de banco no Brasil não entendem negócio nenhum. Eles só entendem de seguir uma regrinha, que ele coloca lá no computador as variáveis e gera lá o contrato e tchau, é isso. E governo não precisa nem falar, né? Assim, o governo, eu digo que ele é o sócio majoritário de toda a empresa, só que ele só é sócio nos lucros, né? Assim, se você investir e tiver prejuízo, todas as suas taxas, todos os seus impostos, você continua devedor deles, né? Nesses momentos de criação de um novo negócio, de correção de rota de um negócio já em andamento, como que você cria o limite entre aquilo que é planejável ou que pode se tornar uma aventura, né? Algo, síndrome de Ike Batista, sim. Crescer sem limite. Como que você, Vanderlei, coloca esse limite? Então, a questão é assim, você tem que ter realmente planos, tá? A, B e C, no mínimo. Você tem que realmente recorrer a apoio de conhecimento de pessoas, então você tem que ter um network muito bom de pessoas realmente que vão te dar informações e sugestões que você possa aproveitar isso no seu negócio. E tem que seguir metodicamente. Se você não definir os seus KPIs, se você não definir suas metas, seus times, se você não for, tá, num negócio, um chefe de você mesmo e um chefe muito exigente e muito metódico, o seu risco cresce demasiadamente. Então, o ideal é que você tenha realmente plano, que você tenha apoio. Se você achar que sabe tudo do teu negócio e você é o bambambam do negócio, você tem o seu risco sobe muito. Então, ouça as outras pessoas, tá? Não deixem as pessoas te desmotivarem ou te desviarem do seu objetivo, mas ouça muito as pessoas, filtra aquilo, vê o que é aplicável ou não e segue metodicamente um plano e cobre de você mesmo um resultado. Se não fizer isso, o risco para mim é muito grande. Vanderlei, qual foi o momento da grande virada na sua carreira profissional? Isso é legal, porque assim,
Nessa questão do empreendedorismo, tá? Ao longo do tempo, eu aprendi uma coisa que é assim, você tem que ser especialista em alguma coisa, para daí empreender. Sair empreendendo de qualquer jeito, sem realmente entender o negócio que você está querendo construir e tudo, não era muito legal, né? E aí eu entrei num segmento, que é o segmento que eu chamo de meios eletrônicos de pagamento, tá? Eu já tinha passado por segmento de indústria plástica, alimentos, indústria têxtil, tecnologia sempre desde o início, né? E aí entrei nesse segmento. E nesse ponto que eu entrei, comecei a entender o segmento, eu me apaixonei. Por quê? Porque o segmento de meio eletrônico de pagamento, ele tem todos os componentes que me agradam. Ele lida com pessoas, ele lida com tecnologia, ele lida com inovação, ele lida com crescimento, e é um segmento que dificilmente está em crise, tá? Porque é um meio eletrônico de pagamento. Então, enquanto tiver gente querendo comprar, gente querendo vender e ter que fazer uma transferência de valores, cada vez mais os meios eletrônicos estão tomando lugar aos meios físicos. Isso já é uma realidade. E, cara, isso daí só vai deixar de ser um bom segmento se por algum motivo a gente voltar à prática do escambo, que eu não acredito que vai acontecer, né? Então esse é um primeiro momento, e aí eu comecei a observar dentro desse segmento, eu comecei a crescer como executivo e comecei a aprender e me especializar. E eu observei uma oportunidade de negócio muito grande, mas era uma oportunidade um tanto disruptiva. Assim, você já tinha assim, os players montados e funcionava, tinha um certo esquema de trabalho, esse faz isso, esse faz aquilo e tudo, e aí eu vi que faltava um componente ali, tá, para aquilo melhorar. E comecei a construir um projeto, tá? E fui construindo esse projeto e no decorrer, em paralelo à construção do projeto, fui prestando consultorias e trabalhando para empresas do segmento, para levar soluções e conhecimento, mas também para trazer dessas empresas cenários, necessidades, dores que faltam e tudo mais. E fui montando esse projeto. E quando chegou, exatamente assim, outubro de 2009, né, eu achei que já estava na hora. E aí eu falei, agora eu vou realmente entrar de cabeça nesse projeto, e a partir de janeiro de 2010 eu entrei de cabeça no projeto, abandonei todo o resto que eu tinha, continuei só com por um tempo uma consultoria para uma grande empresa do segmento, mas para também ter um fluxo financeiro, e entrei de cabeça nesse projeto, que é o projeto que me levou hoje a um patamar muito mais alto, de muito mais sucesso financeiro e profissional. Fui construindo esse projeto. Quando ele chegou ali mais ou menos em 2013, tá, o projeto já estava quase pronto e eu achei que era hora de começar a vender o projeto. E a minha ideia era de trazer clientes. E eu fui buscar clientes assim, eu tenho clientes de grande porte e tenho clientes de médio e pequeno porte. E eu fui logo num cliente de grande porte e também outros de portes menores, né, para começar e até para observar a necessidade de algum ajuste. Um desses clientes de grande porte, que é o maior emissor de cartão-benefício do mundo, tá? Que se chama Sodexo, é uma empresa que tem mais de 450 mil funcionários diretos, né? Foi uma das empresas que eu fiz uma apresentação do modelo de negócio. Consegui, assim, com muita dificuldade, um contato internacional deles, e foi me dado 3 minutos para fazer uma apresentação, né? Eu achei que era pouco, aí me estenderam para 15. Enfim, a primeira apresentação acabou durando 3 horas, porque eles gostaram muito do que eu tinha para apresentar. Isso em qual país? Isso foi feito no México, tá? Assim, a gente começou esse papo aqui, mas depois a negociação foi feito fora, tá? Porque eu estava falando com o pessoal Latinoamérica dessa empresa. E aí, muito rapidamente, eles chegaram para mim e falaram, olha, o seu projeto é muito bom, mas nós não queremos ser seu cliente, tá? Nós queremos comprar o seu projeto, nós queremos ser seu sócio, tá? E no primeiro momento, eu, mais do que rápido, disse que não. Tá? Eu disse que não e falei, olha, isso não vai ser possível. Porque o meu projeto ainda está no momento de startup, de maturação, tá? Eu tenho uma previsão de crescimento muito grande, tá? O que você está me dizendo me valida que eu estou no caminho certo. Vocês não vão me pagar pelo que eu tenho de previsão e eu não vou aceitar pelo que eu tenho de momento. Então eu acho que a gente não vai chegar no acordo, então vamos seguir com a negociação como cliente. Foi muito duro, tá?
Mas aí eles insistiram e aí começamos uma negociação que demorou 1 ano de negociação e ao final realmente a gente se tornou sócios e hoje eu sou sócio de uma grande empresa como a Sodexo e a minha empresa, o meu projeto já está hoje implantado em 3 países com um roadmap de implantação de muitos mais países. Houve um aporte inicial de valores de reais nessa transação? Ou você gerou divisas para o Brasil? Eu trouxe, assim, de fora, eu posso dizer que trouxe, esse negócio chegou a quase 70 milhões de reais. Então, assim, isso num projeto, em algo que estava ainda terminando, ou seja, eu não tinha sequer ainda clientes, eu tinha o projeto, a ideia, e tinha uma coisa que eles valorizaram muito, tá? Muito, tá? O conhecimento. Então, isso é uma coisa muito importante. Todo aquele trabalho que eu fiz antes de me especializar e ser especialista em algo, nesse momento valeu a pena, com toda a segurança. Uma coisa que a gente fala, como você falou naquele momento para o pessoal da Sodexo, que não era o momento de vender, ou talvez, imagino que internamente você se sentiu o máximo, né? Receber uma proposta dessa de uma multinacional. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente sente por dentro. As pernas tremeram na hora que eles fizeram essa proposta? De verdade, não. Assim, ó, não querendo parecer, talvez, alguém melhor e tudo, mas, assim, de verdade, não, porque eu já tinha sido executivo, já tinha negociado grandes contas, grandes negócios, grandes projetos. Então, esse tipo de negociação nesse nível de pressão, de valores e tudo, não era algo novo para mim. Isso é algo corriqueiro. Então, assim, até a minha negociação com eles foi uma negociação de igual para igual. Não existiu aquela coisa assim, olha, eu sou o empreendedor brasileiro, empresa pequena, o cara é o gigante, então eu me submeto. Isso não existiu em momento nenhum. Ainda bem, porque se tivesse existido, talvez eu teria feito um péssimo negócio. Tá, e hoje eu julgo que eu fiz um excelente negócio, gerei muitos empregos e muita divisa para o Brasil. O negócio hoje vai muito bem, obrigado, né? Mas não tremeu as pernas. Eu estava muito convicto, assim, o meu não realmente era um não convicto, era um não forte. Essa é uma dica para quem pensa em se tornar um empreendedor. Sempre agir, negociar de igual para igual. Não é só isso, assim, tem uma questão de imediatismo aí também envolvida, tá? A nossa cultura aqui, a cultura do brasileiro, de norte a sul, ele tem uma cultura um pouco imediatista. Então ele vê a possibilidade ali de ganhar 10 milhões de reais. Aí ele fala, cara, eu nunca passei perto de ter uma oportunidade de ganhar 10 milhões. Aí ele abraça com tudo e vai com tudo. Só que tem que julgar muito bem isso, tem que estar bem assessorado, saber muito bem o que está fazendo. Porque realmente pode ser o momento ou não. Tá, então, assim, a pessoa tem que ter muita convicção de saber dizer não, saber esperar um tempo certo, seguir investindo no negócio por mais algum tempo, mas sempre correndo o risco de perder. Agora, o risco da perda você diminui com tudo aquilo que eu falei antes, entendeu? Então, se você está bem planejado e tudo, o risco vai sempre estar inerente, mas ele você pode diminuir. Então, assim, eu acho que não é tanto ambição, acho que é um pouco mais ganância, imediatismo, falta de preparo, insegurança, ele gera isso que hoje você vê, assim, empresas estrangeiras vindo para o Brasil, pegando grandes ideias, grandes startups, comprando não só a empresa, ele compra o conhecimento, o know-how, que é brasileiro, paga um valor muito baixo e depois transforma esse conhecimento em know-how em estrangeiro e nos vende de volta. Sabe? Então, isso eu não concordo muito, assim, eu acho que tem que julgar bem esse momento de venda, ou de fusão, ou de entrada de um sócio. Se fala bastante assim, o sócio anjo e tal. Isso daí é muito arriscado. De anjo os caras não têm nada, sabe? Concordo. Vanderlei, em uma de suas respostas, você usou um termo pouco habitual, que é a disruptura. O que é disruptura no meio do empreendedorismo? A disruptura... Tá, assim, para mim é justamente essa quebra de padrões e conceitos previamente definidos e que persistem por muito tempo e as pessoas não têm, às vezes, a coragem de mudar alguma coisa daquilo. Então, a disruptura se trata disso. Dentro do negócio empreendedorismo, da maneira que eu vejo, tá, eu separo as duas coisas. Eu tenho a questão empreendedora, então ser empreendedor não é tão pesado a palavra disruptura, né?
O que você tem realmente é ser um empreendedor. O que eu chamaria de disruptivo é não seguir esses caminhos de fazer algo, investir numa franquia porque alguém falou que é legal, ou seja, realmente você fazer planos, realmente você fazer um processo de especialização. Então não é sair fazendo, monta um negócio, então isso é um pouco disruptivo. Não deveria ser, mas é, tá? Agora, a disruptura eu aplico muito dentro dos negócios e dos processos e projetos e sistemas que eu crio, tá? Dentro das minhas empresas e tudo. Então, os serviços, eles são muitas vezes disruptivos, as tecnologias são disruptivas. E essa disruptura a gente aplica porque eu tenho um alvo assim, muito bem definido, eu tenho uma definição de objetivo muito grande, que é assim, olha, o meu cliente, tá? E quem eu chamo de cliente são todos os envolvidos no negócio, tem que ter um índice de satisfação muito grande, tá? E esse cara tem que ganhar dinheiro, porque se ele está satisfeito e ele ganha dinheiro, o que ele faz? Ele me dá dinheiro, sabe? E não reclama, e aí eu crio fidelização e tudo mais. E uma coisa que a gente não aplica em tecnologia, assim, olha, está todo mundo fazendo isso. Então isso é legal, eu vou seguir o mesmo caminho. A gente tem a coragem, e eu tenho a coragem de falar, cara, mas isso daí, ele não é tão bom. O mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, as pessoas evoluíram, então eu acho que a gente pode melhorar isso, tá? E podendo melhorar isso, a gente tem a coragem de mudar, sabe? A gente está fazendo num dos projetos agora, a gente vai trocar um parque inteiro de máquinas, que a gente chama a famosa maquininha, tá? Só porque eu fui lá e avaliei e eu percebi que o tipo do teclado dessa máquina não era adequado ao tipo e à cultura e ao local onde era utilizado, que nesse caso são postos de combustível. Tá? Era uma tecla pequena, com tinta externa, num ambiente químico, com pessoas com manuseio um pouco mais complicado. A gente trocou por máquinas com tecla muito maior, tá? Com luz de fundo para que não se perca nunca a visibilidade. Então isso é um pouco de disruptura, é você sair daquilo ali, olha, mas todo mundo está usando essa máquina aqui nesse estabelecimento, mas eu avaliei, essa máquina não é boa para isso, nós vamos trocar. Em sua resposta você falou que considera todos os players clientes. Como que você lida com os talentos que trabalham para você? Como é a sua relação com os seus funcionários? Toda empresa, assim, os meus negócios são sempre ligados muito à tecnologia, tá? Toda empresa de tecnologia tem uma quantidade menor de funcionários, tá? Que na realidade eu até costumo chamar de colaboradores, mas existem os funcionários. Tem diferença, tá? A gente investe muito na formação, no meio de tecnologia hoje em dia, e muito especificamente nos nossos negócios que são de meios eletrônicos de pagamento, você não tem um treinamento, você não tem curso, não tem uma faculdade, você não tem uma graduação relacionada a isso. E ele envolve uma série de pontos muito específicos. Então a gente, assim, eu invisto muito em pessoas jovens que tenham potencial, que tenham facilidade de aprendizagem e conhecimento técnico, que são ambiciosas, e aí, investindo e tendo resultado, a gente forma esse talento e mantém. Mantém não só com um bom salário, um bom pacote de benefícios, sabe, uma previsão de crescimento ali profissional e tudo, mas a gente mantém também com valorização e ambiente de trabalho. Assim, todo mundo faz parte do negócio. Tudo que é criado, toda vez... agora... semana que vem eu vou ter uma reunião com o meu pessoal, porque a gente está fazendo um remake, uma reestilização da nossa marca, uma revitalização da nossa marca. Então, assim, eu vou marcar com eles essa reunião e todos eles vão participar dessa reunião e vão entender o que o dono da empresa, o que o criador do negócio pensou, a nova marca, vão poder participar. Então, assim, eles gostam muito disso. E outra coisa, segurança. Segurança. Hoje eu vejo muita gente trabalhando, ganhando um bom salário, tem lá um bom pacote de benefícios, mas ele não tem segurança. Por quê? Porque os seus gestores ou a própria empresa não dá uma segurança de continuidade. Hoje eu estou, mas amanhã eu não sei. E aí você ouve de Brasil, instabilidade, isso, aquilo. Então, nos nossos negócios, as empresas elas têm segurança. Elas sabem que ela pode, eu brinco, eu falo assim, lá os caras podem comprar um carro financiado em 60 meses, que ele vai pagar todas as parcelas. E as trocas seguintes também. Exatamente. Vanderlei, você nos contou aí
do garoto em Guarulhos que vendia pipa, linha da pipa, empreendeu no negócio de pipas. Depois você foi o jovem que desmontava, montava computadores e foi vender para Pirelli, uma multinacional. Contou agora há pouco que se tornou sócio de uma das, se não a maior empresa de meios de pagamentos do mundo, Sodexo, 450 mil trabalhadores em todo o mundo, gerou divisas de 70 milhões de reais para o Brasil. Parabéns. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você para por aí? Você já chegou no cume da montanha, no ápice do apogeu, ou você ainda tem planos? Não, parar por aqui de jeito nenhum, assim, eu acho que eu tive até o momento uma boa realização profissional e tudo, mas assim, não parar de jeito nenhum, porque o único cuidado que eu tenho é de não tentar abraçar mais do que eu possa coordenar e controlar. Mas hoje os negócios da empresa Foco Group, que é essa primeira empresa que teve esse sucesso, eles vão muito bem, eu deleguei muitas coisas, então a empresa já me toma não tanto tempo quanto chegou a tomar, mas hoje eu já tenho 2 outros negócios. Eu tenho um negócio ligado à área de adquirência também, ou seja, que faz capturas de dados para transações eletrônicas, que dá suporte, os negócios estão todos interligados, e tem um outro negócio também de central de suporte, atendimento, também uma coisa bem disruptiva, porque o pessoal usa muito, assim, quando você fala call center, central de serviço, a pessoa já tem um peso um pouco negativo. A gente tem uma central de suporte muito humanizada, onde a tecnologia é usada para o que ela deve ser usada, que é o quê? Para agilizar, para gerar segurança, gerar conforto, mas não jamais para complicar a vida do meu cliente e muito menos me afastar do meu cliente. Nessa empresa, por exemplo, a gente tem uma questão disruptiva, assim, olha, eu não utilizo unidades de resposta automática, a famosa URA. Então, assim, se algum cliente quiser contratar o serviço dessa empresa e falar, não, mas eu gostaria que fosse automatizado, a gente se reserva o direito de não aceitar a conta, porque a gente não quer prestar esse tipo de serviço. Então, a gente se preocupa com tudo. Então, assim, já tenho outros negócios, são ligados do meio e provavelmente pelos próximos 10 anos aí ainda tem bastante coisa para aparecer ainda aí. Não parou por aí? Não vou parar. Ótimo. Vanderlei, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, as respostas. Foi uma entrevista muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade. Sempre que quiser, estarei à disposição. É muito bom poder compartilhar um pouco disso e talvez fazer com que isso sirva de motivação para outras pessoas que, de repente, têm grandes ideias e também podem crescer e trazer divisas para o nosso país. Obrigado. Nós entrevistamos Vanderlei Silva, um empreendedor na acepção pura do termo. Ele começou em Guarulhos, onde nasceu, vendendo pipas. Depois montava, desmontava, montava computadores e vendia para Pirelli, uma multinacional. E recentemente ele se tornou sócio da Sodexo, uma das maiores companhias do mundo, a maior do segmento de meios de pagamento, com 450 mil colaboradores em todo o mundo. E esse negócio gerou divisas para o Brasil da ordem de 70 milhões de reais. Realmente é uma carreira de sucesso e nós aprendemos muito com essa entrevista. Muito obrigado a você que nos assistiu e até o próximo vídeo release.